Rápido e devagar. Autor: Daniel Kahneman. Introdução. A mente humana e seus dois sistemas. Daniel Kahneman apresenta a ideia central do livro. Nossa mente opera por meio de dois sistemas de pensamento que influenciam diretamente a forma como percebemos o mundo, tomamos decisões e cometemos erros. O sistema 1 é rápido, intuitivo e automático, responsável pelas reações instintivas e julgamentos imediatos. Já o sistema 2 é mais lento, lógico e deliberado, sendo ativado quando precisamos de um raciocínio mais complexo. O autor destaca que seu objetivo com o livro é revelar como e por que tomamos decisões erradas, mostrando os principais vieses que afetam nossa racionalidade. Ele alerta que ninguém está imune a essas armadilhas mentais, e que compreendê-las pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes em diversas áreas da vida, desde investimentos financeiros até relacionamentos e carreiras. Com uma abordagem baseada em anos de pesquisa em psicologia e economia comportamental, Kahneman prepara o leitor para uma jornada que desafiará a forma como enxergamos nossa própria mente e o mundo ao nosso redor. Parte 1. Dois sistemas. Capítulo 1. Os personagens da história. Daniel Kahneman apresenta os dois sistemas que regem nosso pensamento, Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, intuitivo e automático, responsável por reações imediatas, reconhecimento de padrões e decisões impulsivas. Já o Sistema 2 é lento, deliberado e racional, ativado quando precisamos de concentração, cálculos complexos ou decisões lógicas. Esses sistemas trabalham juntos, mas nem sempre de forma eficiente, pois nossa mente tende a favorecer o Sistema 1, buscando economizar esforço cognitivo. O autor demonstra que o Sistema 1 frequentemente toma atalhos mentais, heurísticas, levando a erros de julgamento e vieses cognitivos. Já o Sistema 2 é mais confiável, mas preguiçoso, evitando entrar em ação sempre que possível. A interação entre esses sistemas molda nossa percepção do mundo e influencia desde pequenas decisões diárias até escolhas complexas em negócios e economia. O capítulo estabelece a base para entender como tomamos decisões e por que frequentemente nos deixamos levar por impulsos e ilusões cognitivas. Capítulo 2. Atenção e esforço. Neste capítulo, Kahneman explica como o esforço mental é um recurso limitado e como o Sistema 2 consome mais energia quando ativado. Ele mostra que, ao realizar tarefas que exigem foco e concentração, como resolver um problema matemático complexo, nossa capacidade de perceber detalhes periféricos diminui. Isso significa que a atenção é um recurso escasso, e quanto mais nos concentramos em uma tarefa, menos capacidade temos para processar informações externas. O autor também ilustra como a fadiga mental afeta nosso julgamento e tomada de decisão. Quando estamos cansados ou sobrecarregados, o Sistema 1 assume o controle, levando-nos a tomar decisões rápidas e baseadas em padrões familiares, em vez de avaliar todas as opções de forma racional. Essa dinâmica explica por que, em momentos de exaustão, tendemos a recorrer a hábitos automáticos ou preferimos opções mais simples, mesmo que não sejam as mais racionais. Capítulo 3. O controlador preguiçoso. Kahneman aprofunda o conceito de que o Sistema 2 é naturalmente preguiçoso e evita esforço sempre que possível. Quando o Sistema 1 consegue lidar com uma situação, o Sistema 2 raramente intervém, o que pode resultar em decisões precipitadas ou baseadas em vieses. Por exemplo, quando vemos uma ilusão de ótica ou caímos em um truque mental, é porque o Sistema 1 assumiu o controle sem questionar. O autor apresenta experimentos que demonstram como o esforço cognitivo pode ser medido e como ele afeta nosso desempenho em diferentes tarefas. Uma descoberta importante é que, quando estamos ocupados com pensamento difícil, ficamos mais propensos a tomar decisões impulsivas, pois o Sistema 2 está sobrecarregado e permite que o Sistema 1 assuma o controle. Isso tem implicações profundas para a forma como fazemos escolhas no dia a dia, desde gastar dinheiro impulsivamente até acreditar em informações enganosas. Capítulo 4. A máquina associativa. Aqui, Kahneman explora um dos aspectos mais poderosos do Sistema 1, sua capacidade de fazer associações rápidas entre ideias, palavras e imagens. O cérebro humano é uma máquina de conexões, criando padrões automaticamente, mesmo quando não há uma relação lógica entre os elementos. Essa característica pode ser útil para facilitar a compreensão e a criatividade, mas também leva a erros e falsas inferências. Um dos conceitos abordados é o efeito da priming, preparação mental, onde uma ideia pode influenciar nosso comportamento sem que percebamos. Por exemplo, se alguém vê repetidamente palavras associadas à velhice, como idoso, aposentadoria e lento, tende a caminhar mais devagar, sem estar consciente disso. Esse fenômeno demonstra como o Sistema 1 pode ser facilmente influenciado por estímulos externos, levando-nos a tomar decisões sem perceber a influência sutil de fatores irrelevantes. Capítulo 5.
Cognição fácil. Neste capítulo, Kahneman explora o conceito de cognição fácil, explicando como nosso cérebro prefere informações que são fáceis de processar. Quando algo parece simples e familiar, confiamos mais nessa informação e acreditamos que é verdadeira, mesmo sem evidências concretas. Esse fenômeno é chamado de efeito da mera exposição, onde a repetição de uma ideia faz com que ela pareça mais confiável, independentemente da sua veracidade. O autor também discute o impacto da fluência cognitiva. Quando um texto é escrito de maneira clara e fácil de ler, ele parece mais verdadeiro do que um texto difícil de entender. Isso tem implicações diretas para o marketing, a propaganda e até mesmo para a disseminação de notícias falsas. Nosso sistema 1 favorece informações de fácil digestão, enquanto o sistema 2 só se envolve se perceber inconsistências ou contradições. Por isso, quanto mais simples e repetitiva for uma mensagem, maior a chance de acreditarmos nela. Capítulo 6. Normas, surpresas e causas. Kahneman aborda a forma como nosso cérebro cria normas e expectativas automáticas, e como reagimos a eventos inesperados. O sistema 1 está constantemente tentando prever o que acontecerá a seguir com base em experiências passadas. Quando algo acontece dentro do esperado, aceitamos sem questionar. No entanto, quando um evento inesperado ocorre, somos forçados a ativar o sistema 2 para tentar encontrar explicações e padrões. O autor explica que nosso cérebro tem uma forte necessidade de atribuir causas a eventos aleatórios. Mesmo quando algo acontece por puro acaso, buscamos conexões e explicações racionais, o que pode nos levar a acreditar em superstições, teorias da conspiração e narrativas ilusórias. Essa tendência de procurar sentido em tudo nos torna vulneráveis a vieses cognitivos e pode nos levar a tomar decisões baseadas em falsas relações de causa e efeito. Capítulo 7. Uma máquina de saltos para conclusões. Aqui, Kahneman aprofunda a ideia de que o sistema 1 toma decisões rápidas, mesmo com informações incompletas. Ele explica que nossa mente preenche lacunas e cria histórias coerentes com base em fragmentos de informação. Isso pode ser útil para a tomada de decisões rápidas, mas também nos leva a cometer erros, pois ignoramos dados que poderiam contradizer nossas suposições. Esse comportamento está diretamente ligado ao conceito de viés de confirmação, onde buscamos apenas informações que reforcem nossas crenças pré-existentes. O sistema 1 assume que aquilo que já sabemos é suficiente para tomar uma decisão, evitando o esforço do sistema 2 para verificar a veracidade dos fatos. Esse atalho mental nos leva a tomar decisões precipitadas e pode afetar julgamentos importantes, como contratações, investimentos e até mesmo escolhas políticas. Capítulo 8. Como julgamos as coisas? Neste capítulo, Kahneman explica que nosso julgamento é influenciado por atalhos mentais, chamados de heurísticas. Ele detalha a heurística da representatividade, onde julgamos a probabilidade de algo acontecer com base em quão similar parece ao modelo mental que já possuímos. Por exemplo, se alguém é descrito como introvertido e gosta de ler, é mais provável que assumamos que essa pessoa é bibliotecária, mesmo que estatisticamente seja mais provável que ela tenha outra profissão. Outra heurística importante discutida é a heurística da disponibilidade, onde julgamos a probabilidade de um evento com base em exemplos fáceis de lembrar. Isso explica por que as pessoas tendem a superestimar o risco de ataques terroristas ou acidentes de avião, porque esses eventos são amplamente noticiados e, portanto, fáceis de recordar. Nosso sistema 1 toma decisões baseadas em memórias rápidas, enquanto o sistema 2 raramente questiona se essas memórias representam a realidade de forma justa. Capítulo 9. Respondendo a uma pergunta mais fácil. Neste capítulo, Daniel Kahneman apresenta um fenômeno cognitivo chamado substituição de perguntas. Ele explica que, quando confrontado com uma questão complexa ou abstrata, o cérebro humano tende a substituir essa pergunta por uma mais simples e intuitiva, sem perceber que fez essa troca. Esse processo ocorre porque o sistema 1 prefere respostas rápidas e acessíveis, evitando o esforço cognitivo exigido pelo sistema 2. Kahneman dá vários exemplos para ilustrar esse viés. Se perguntarmos a alguém quão feliz você está com sua vida, a resposta pode ser vaga e exigir uma avaliação profunda. No entanto, se essa pessoa acabou de receber um elogio ou uma boa notícia, ela pode responder com base naquele momento específico, ignorando toda a complexidade da questão original. Esse é um exemplo clássico de como o cérebro substitui perguntas difíceis por outras mais fáceis e emocionalmente carregadas. Parte 2. Heurísticas e vieses. Capítulo 10. A lei dos pequenos números. Neste capítulo, Kahneman explica que as pessoas frequentemente tiram conclusões precipitadas a partir de amostras pequenas, ignorando a estatística e a aleatoriedade dos eventos.
Ele chama isso de lei dos pequenos números, um viés cognitivo em que indivíduos acreditam que pequenas amostras são representativas da realidade, mesmo quando não são. Esse erro leva a generalizações exageradas, como acreditar que um pequeno estudo científico pode fornecer verdades universais ou que um breve período de sucesso em um investimento garante sua rentabilidade a longo prazo. O autor destaca que esse viés afeta decisões em diversas áreas, como negócios, medicina e políticas públicas. Pequenos grupos ou curtos períodos de tempo podem gerar resultados extremos por puro acaso, mas as pessoas tendem a interpretá-los como tendências confiáveis. Kahneman alerta que estatísticas sólidas e grandes amostras são fundamentais para análises precisas e que confiar em números pequenos pode resultar em decisões erradas baseadas em ilusões estatísticas. Capítulo 11. Âncoras. Aqui, Kahneman apresenta o conceito de efeito de ancoragem, um viés cognitivo onde as pessoas são influenciadas por informações iniciais ao tomar decisões. Ele demonstra que, ao serem expostas a um número ou valor antes de fazerem uma estimativa, as pessoas tendem a se aproximar desse número, mesmo que ele seja arbitrário ou irrelevante. Esse efeito é amplamente explorado em negociações e estratégias de precificação, onde preços iniciais elevados fazem com que os valores subsequentes pareçam mais razoáveis. O autor ilustra esse viés com experimentos, como quando participantes são expostos a um número aleatório antes de responder a perguntas sobre estatísticas. Mesmo sem relação lógica, os valores iniciais influenciam as respostas. Ele também destaca que esse fenômeno ocorre tanto de forma consciente, quando tentamos ajustar um valor deliberadamente, quanto inconsciente, quando somos influenciados sem perceber. A ancoragem pode afetar desde compras e salários até julgamentos legais e avaliações financeiras, tornando-se uma poderosa ferramenta psicológica usada em diversas áreas. Capítulo 12. A ciência da disponibilidade. Neste capítulo, Kahneman explora o viés da disponibilidade, que ocorre quando as pessoas avaliam a probabilidade de um evento com base na facilidade com que exemplos vêm à mente. Eventos mais vívidos, recentes ou emocionalmente impactantes são percebidos como mais comuns e prováveis, mesmo quando não são. Por exemplo, após um acidente de avião amplamente divulgado na mídia, muitas pessoas passam a acreditar que voar é mais perigoso do que realmente é, ignorando estatísticas que mostram a segurança do transporte aéreo. O autor argumenta que esse viés afeta julgamentos em áreas como saúde, política e economia. Notícias sensacionalistas, experiências pessoais e informações frequentemente repetidas podem distorcer a percepção da realidade. Kahneman alerta que confiar apenas na memória e na intuição pode levar a erros graves, sendo essencial buscar dados concretos para avaliar riscos e probabilidades corretamente. Capítulo 13. Disponibilidade, emoção e risco. Neste capítulo, Kahneman aprofunda a relação entre o viés da disponibilidade e a forma como as emoções influenciam a percepção de risco. Ele explica que eventos emocionalmente carregados, como ataques terroristas ou crimes violentos, permanecem mais vivos na memória, tornando-se desproporcionalmente influentes na avaliação de perigo. Isso faz com que as pessoas temam eventos altamente improváveis enquanto ignoram riscos reais mais comuns, como doenças cardíacas ou acidentes de trânsito. O autor destaca que a mídia desempenha um papel fundamental na amplificação desse efeito, dando maior destaque a eventos raros e dramáticos. Além disso, ele mostra como políticos e empresas exploram esse viés para manipular a opinião pública, criando medo ou exagerando riscos para justificar determinadas ações. Kahneman enfatiza que reconhecer esse viés é essencial para tomar decisões mais racionais e baseadas em dados, em vez de emoções intensificadas pela disponibilidade da informação. Capítulo 14. A especialidade de Tom W. Neste capítulo, Kahneman introduz um experimento sobre o personagem fictício Tom W. Os participantes receberam uma breve descrição dele e foram solicitados a avaliar a probabilidade de ele pertencer a diferentes profissões. O autor demonstra como as pessoas tendem a ignorar as probabilidades estatísticas, base rates, e confiam excessivamente na representatividade, ou seja, no quanto a descrição de Tom W se encaixa em um estereótipo específico. Ele explica que esse erro ocorre porque nosso sistema 1, pensamento rápido e intuitivo, busca padrões e histórias coerentes, negligenciando números e estatísticas. Esse viés pode levar a decisões equivocadas em diversas áreas, como recrutamento, investimentos e julgamentos sociais. Kahneman ressalta a importância de considerar os dados estatísticos antes de tirar conclusões baseadas apenas em características superficiais. Capítulo 15. Linda. Menos é mais. Aqui, Kahneman apresenta o famoso problema de Linda, um dos exemplos mais icônicos da psicologia cognitiva. Linda é descrita como uma mulher engajada em causas sociais e preocupada com justiça.
Quando perguntada sobre qual cenário era mais provável, Linda é uma caixa de banco ou Linda é uma caixa de banco e ativista feminista, a maioria das pessoas escolheu a segunda opção, mesmo que, estatisticamente, a probabilidade de duas condições simultâneas ser verdadeira seja sempre menor do que apenas uma delas. Esse erro é chamado de falácia da conjunção e ocorre porque as pessoas julgam a plausibilidade de um cenário baseado na sua coerência narrativa, e não em probabilidades matemáticas. O capítulo demonstra como o pensamento intuitivo pode nos levar a julgamentos ilógicos e enfatiza a importância de usar a lógica para evitar esses erros. Capítulo 16. Causas superam estatísticas. Neste capítulo, Kahneman explica que as pessoas confiam mais em histórias causais do que em dados estatísticos. Ele ilustra como uma narrativa envolvente pode parecer mais convincente do que estatísticas abstratas, levando indivíduos a ignorar informações relevantes. Por exemplo, se ouvimos um relato pessoal de alguém que teve sucesso em um investimento arriscado, podemos superestimar nossas próprias chances de sucesso, ignorando as probabilidades reais. O autor enfatiza que essa tendência afeta desde decisões médicas até julgamentos sobre risco e sucesso profissional. Ele alerta que devemos nos esforçar para dar mais peso a estatísticas confiáveis, em vez de confiar exclusivamente em exemplos isolados ou histórias emocionantes que distorcem a realidade. Capítulo 17. Regressão à média. A regressão à média é um conceito estatístico que Kahneman explora neste capítulo para mostrar como o desempenho excepcional tende a ser seguido por resultados mais próximos da média. Ele explica que, muitas vezes, atribuímos melhorias ou pioras no desempenho a fatores como esforço ou punição, quando, na verdade, são apenas flutuações naturais. Um exemplo clássico é o de atletas que, após uma performance extraordinária, costumam apresentar um desempenho inferior na próxima tentativa, simplesmente porque a primeira foi um caso atípico. O erro ocorre porque subestimamos o impacto do acaso e superestimamos a influência de fatores externos. Kahneman argumenta que compreender a regressão à média pode nos ajudar a tomar decisões mais racionais, evitando interpretações equivocadas sobre sucesso e fracasso. Capítulo 18. Domando previsões intuitivas. No último capítulo desta sessão, Kahneman discute como nossa intuição muitas vezes nos leva a previsões erradas. Ele destaca que as pessoas tendem a confiar em sua própria experiência e intuição para fazer previsões, ignorando a incerteza e as estatísticas. Isso leva a superestimações de sucesso em áreas como negócios, investimentos e planejamento pessoal. Para evitar esses erros, o autor sugere a adoção de uma abordagem mais estruturada, combinando intuição com análise estatística. Ele enfatiza a importância de usar métodos objetivos para prever o futuro, reconhecendo que nossa mente muitas vezes nos engana com excesso de confiança e julgamentos enviesados. No próximo vídeo, veremos a continuação de Rápido e Devagar, com a parte 3, 4 e 5 do livro. Se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até breve!